Seja muito bem-vindo ao canal EBD Viva. Eu me chamo o pastor Júnior Pimentel e nós estamos juntinhos aqui para aprender mais uma porção da Palavra de Deus. Nós temos uma proposta de trazer a lição bíblica da Escola Dominical na íntegra para os irmãos, além de agregar versículos adicionais e também breves comentários. Olha, nós fazemos sempre à luz do Espírito Santo, inspirados por Deus. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Essa oração do profeta Abacuque. Nós estamos estudando nesse trimestre Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Um tema muito importante para os dias odiernos. É imprescindível na vida de cada um e também de cada um de nós e também na vida da igreja. Agora nós fazemos aí um chamado para os irmãos que, se puderem, inscreverem-se em nosso canal, também para que nós possamos continuar levando a palavra de Deus para todos. Também, se possível for, compartilhe o nosso material e recomende a outros. Textuário. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Verdade prática: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. O texto de hoje está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14, que diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os filhos dos vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. O trecho bíblico que acabamos de ler faz parte da pregação do apóstolo Pedro após o derramamento do Espírito Santo, que foi cumprido no dia do Pentecostes. O apóstolo Pedro, revestido pelo poder do Espírito Santo, falou com muita autoridade e o Espírito Santo fez o papel dele. Qual é? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E após esta pregação, 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Olha que maravilha! Um novo Pedro surgiu após aquele evento. Um homem impulsivo que cortava a orelha de soldado, agia intempestivamente. Agora
falando do amor de Deus, é assumido um papel importante na igreja primitiva, né? Vamos aos objetivos da lição? O número 1 é destacar as características do apóstolo Pedro antes da experiência do Pentecostes. 2, nós vamos compreender o impacto do batismo no Espírito Santo, e esse no caráter do apóstolo Pedro. E, por fim, 3, ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja nos dias atuais, mediante a experiência no batismo com o Espírito Santo. Estes objetivos coadunam com cada tópico da lição que estudaremos hoje. É importante destacar, após a introdução da lição de hoje, que o trimestre, dentro da temática proposta, que é o chamado das Escrituras para um quebrantamento e ao poder de Deus, vem trazendo um avivamento espiritual na história do Antigo Testamento, na história do Novo Testamento. Nós aprendemos também na história da vida de Jesus, na vida da igreja, no ministério de Pedro que estamos estudando hoje, e depois nós vamos aprender também que o avivamento ele está presente no ministério de Estevão, no mundo, no Brasil, trazendo experiências históricas, e ao final desse trimestre nós vamos focar no avivamento, na vida pessoal e na missão da igreja, vivendo no Espírito e finalmente, aviva, ó Senhor, a tua obra. Uma oração permanente que cada cristão deve ter em seu coração e clamar permanentemente também ao Senhor por um avivamento genuíno. Ô glória! Então vamos à introdução da lição de hoje. Nessa lição nós veremos que o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo em 2 momentos de sua vida. O primeiro momento, antes de ser batizado no Espírito Santo. E ele apresentava-se como um homem impulsivo, voluntarioso e espiritualmente débil. Segundo, depois do Pentecostes, ele foi transformado em um homem cheio da unção, revestido do poder do alto. Temos preciosos ensinamentos para extrair desta experiência na vida do apóstolo Pedro. E é isso que nós vamos estudar hoje. Antes do dia do Pentecoste, os evangelhos revelam características de um homem impulsivo, como dissemos, de caráter volúvel e indisciplinado. Após reencontrar com o Senhor ressuscitado e receber a missão de apacentar suas ovelhas, Pedro assume um papel proeminente na liderança da igreja primitiva. A palavra-chave de hoje é ministério, e nós trazemos um versículo que resume bem essa palavra. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. É maravilhoso quando estamos meditando na palavra de Deus, guiados pelo Espírito Santo, que é o autor e o consumador da fé, né? Tópico 1, Pedro antes do Pentecostes. Subtópico 1, as 2 atitudes de Pedro. Certo dia, Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. As respostas foram várias respostas. Uns entendiam que Jesus era João Batista, outro Elias, outro Jeremias, um dos profetas. A partir desta resposta, Jesus então fez a grande pergunta a respeito da opinião dos seus discípulos acerca da identidade de Jesus. E, tomando a palavra rapidamente, Pedro respondeu prontamente: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus respondendo lá disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Está registrado lá em Mateus capítulo 16, 17. Meu Pai já dizia: não existe um bom sem defeito, humanamente falando, é claro. Devemos ter cuidado também para não apontar o erro dos outros, né? Pois Deus não deu a cadeira do julgamento para nós, né? Não podemos e nem devemos ter em mente,
né, o que o outro está fazendo. Precisamos então entregar a nossa vida, buscar um avivamento, vivendo uma vida transformada pelo poder de Deus. Pois Deus transforma o mais vil pecador num cidadão dos céus. Ele veio restaurar aquilo que antes estava contaminado pelo pecado. Pois, como está escrito em Gênesis, né, que virá um que esmagará a cabeça da serpente. Certamente, Pedro se sentiu, na verdade, gratificado, lisonjeado com a resposta que Jesus deu a respeito daquela frase que ele tinha acabado de dizer, né, diante dos discípulos. Imediatamente após esse episódio, Pedro recebe uma reprimenda de Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor havia dito que ele iria para Jerusalém e padeceria nas mãos dos religiosos, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Em seguida, o mesmo Pedro retrucou: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Está lá em Mateus 16, 22. Intempestivamente era um traço do caráter do discípulo de Jesus, mas Deus transforma, regenera, muda o mais vil pecador. E este é o evangelho que nós cremos. Pedro tinha um temperamento fleumático, era uma pessoa comunicativa, falante, impulsiva e intensa. Nós conseguimos perceber essas características em diversas passagens ao longo dos evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos. Sua impulsividade, por exemplo, pode ser vista com clareza, tanto positivamente algumas vezes, como quando Jesus chamou a Pedro e imediatamente ele deixou suas redes e o seguiu. Está em Mateus 4,20. Quanto negativamente, foi quando os soldados estavam para prender Jesus e Pedro interferiu imediatamente naquele momento, desembainhando a espada e cortando a orelha de Malco. De pronto, Jesus o repreendeu: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. Mateus 16, 23. Como deve ter sido desconfortável para Pedro ouvir uma pesada reprimenda após uma palavra de aprovação. Aqui, o que se observa é a conexão de Jesus com o Pai e o discernimento que fica para nós de lição aqui, para estarmos atentos até quando algumas palavras podem soar como se tenham aparência de verdade, mas no fundo é algo usado por Satanás para nos destruir. Que peçamos a Deus discernimento de espírito. Muito bem, irmãos, vamos continuar na nossa lição, juntinhos aqui, mais um pedacinho aí que nós vamos aprender. O nosso comentarista da lição de hoje traz para nós, alguns pontos interessantíssimos que nós vamos debater. O subtópico 2, por exemplo, Pedro nega Jesus 3 vezes. Outro episódio revelador foi quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor Jesus. E lhe diz, ele o negaria 3 vezes, o mestre falou, Mas Pedro, respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. A primeira vez que negou foi diante de uma criada. A segunda, diante de outra criada, que dissera que ouvira com Jesus. E pela terceira vez, Pedro negou Jesus diante de várias pessoas, praguejando e jurando. Mateus 26, 73 e 74. Depois desse momento, o galo cantou e Pedro sentiu profundo arrependimento. Nosso Senhor, todavia, não o desprezou, muito pelo contrário. Quando ele ressuscitou, o anjo disse às mulheres que fossem dar a boa nova a seus discípulos, e o nome de Pedro
foi destacado, está lá em Marcos capítulo 16, 7. Devemos ter o cuidado de não descartar pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurá-lo espiritualmente. Nós também observamos que as atitudes de Jesus foram fascinantes. Ele foi perfeito, na verdade, é uma vida primorosa e só Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E disse: eu sou a videira e vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Irmãos, precisamos ter em mente que nosso Senhor, Ele é o restaurador e Ele é o único caminho. Ele subiu ao céu, mas deixou o Espírito Santo para nos vivificar, para nos avivar. Sinopse 1, o Espírito Santo transformou o Pedro, até então espiritualmente fraco, em apóstolo do Evangelho de Cristo. É magnífico, é maravilhoso quando nós estudamos esses tópicos e observamos que homens como nós, pecadores, foram transformados por Evangelho e deixaram um legado para que nós pudéssemos trilhar nos caminhos do Senhor. Vamos ao tópico de número 2, Pedro após o Pentecoste. Subtópico 1, Pedro batizado no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem. Devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual, o apóstolo dos judeus levantou a voz com eloquência e falou a respeito da promessa de Deus proferida pelo profeta Joel: do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Atos 2,18. Uma porção da lição de mestre retirada do dicionário Wycliffe. Durante os primeiros anos da igreja em Jerusalém, Pedro foi reconhecido como seu líder. Ele realizou grandes milagres, está lá em Atos 3, 1 a 10, 5, de 12 a 16. Defendeu a causa perante o Sinédrio e disciplinou ofensores como Ananias e Safira, que morreram lá no pecado, né? Embora tenha saído da cidade depois da perseguição de Herodes, em 44 d.C., ele retornou a Jerusalém para participar do conselho relacionado à liberdade dos gentios. Ele concordou com Paulo contra os legalistas, né, onde os gentios não deveriam ser obrigados a obedecer à lei cerimonial como uma condição de salvação, além da fé em Cristo Jesus. Voltemos à lição. A pregação do apóstolo Pedro teve um tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos no coração, indagavam-lhe a respeito do que deveriam fazer. Assim, Pedro concluiu sua calorosa pregação apelando para que se arrependessem e fossem batizados em nome de Jesus Cristo para receberem o dom do Espírito Santo. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 38. Resultado, quase 3.000 almas foram batizadas. É uma pregação revestida do Espírito Santo de Deus. Se você está revestido do Espírito Santo de Deus, você está apto para ganhar almas, você está com o fogo do Espírito em seu coração, ardendo na sua vida, para que você possa alcançar outras vidas para o reino de Deus. E nós ficamos realmente alimentados e temos condição de socializar o Evangelho da Paz para outras pessoas. Subtópico 2, Pedro e a cura do coxo. Juntamente com João, Pedro chegou à porta formosa do templo em Jerusalém e eles viram um paralítico pedindo uma esmola. Essa história é bem conhecida pelos irmãos. Em lugar de dar-lhe o que pedia, cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou que o paralítico se levantasse. O apóstolo ordenou que o paralítico se levantasse e andasse em nome de Jesus Cristo, né? Dizendo que não tinha ouro nem prata, mas imediatamente o homem foi curado. Entrou no templo, saltando e louvando a Deus.
Isso causou, irmãos, um grande espanto entre aqueles que estavam ali. Logo depois, o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e da ressurreição de Cristo. Pregando, na verdade, a salvação, né? Enfatizando que o enfermo recebeu a perfeita saúde, em nome de Jesus. Pedro conhecia o poder do nome de Jesus e não hesitou em invocá-lo. Quando curou o coxo na porta do templo de Jerusalém, então ele disse: o nome presenteia o portador com a sua magnitude e o seu poder, sua força e sua importância. O poder era de Cristo, mas a mão era de Pedro. E nós vimos então este milagre acontecer. 1 Tessalonicenses 1:5, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós e por amor de vós. Que maravilha, amados, quando nós estamos conectados no Espírito Santo e buscamos esse verdadeiro avivamento. E os registros bíblicos servem de lição, de espelho, para que nós possamos andar nos caminhos do Senhor e fazer igual a esses homens de Deus, principalmente Jesus, né? E hoje estudando aí a vida de Pedro. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. Quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador com a mensagem dos apóstolos lá em Atos 4, de 1 a 4. Esse fato teve uma repercussão junto ao Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus, e, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito do que ensinassem o povo, né? E anunciassem a Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número destes homens a quase 5.000. E quando Deus age, irmãos, né, nós vamos ver aí o que acontece, né? Atos dos Apóstolos 4, de 1 a 4. Os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre com que autoridade eles faziam os milagres, quando responderam com ousadia que era em nome de Jesus Cristo, a quem os judeus crucificaram injustamente. Após serem liberados da prisão, Pedro e João reuniram-se com os demais discípulos e relataram o ocorrido. Até o lugar onde oraram tremeu. Quando Deus faz, não há ninguém que possa deter. Ninguém detém. É obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém. É obra santa. Esta causa é do Senhor. Um hino já nos diz. Em Lídia, houve um grandioso avivamento. Quando Pedro ali chegou, orou por um homem chamado Enéas, quando estava paralítico há 8 anos. Enéas foi curado. E por isso também muitas conversões aconteceram ao Senhor. Por sua oração, Dorcas ressuscitou dentre os mortos em Jope. Olha só, bênçãos, maravilhas, e a palavra de Deus se cumprindo, pois os sinais seguirão aos que creem. Sinopse 2, o avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em muitas ocasiões. É isso que fica como o néctar, o ponto central deste segundo tópico. Precisamos então crer no Senhor Jesus e depositar a nossa confiança no Pai, porque se nós crermos, Deus, por intermédio do seu Filho Jesus, hoje nos concede o Espírito Santo. Tópico 3, a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Subtópico 1, a igreja atual e o Pentecostes. O Senhor Jesus previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé, né? Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, né? E Jesus fez uma pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem,
Porventura achará fé na terra? Num tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes, se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes, como aconteceu lá em Atos capítulo 2, em um tempo em que cresce exponencialmente novos templos pelo país e pelo mundo. Nós verificamos, né, que o Senhor Deus busca verdadeiros adoradores, como um diálogo com Jesus Cristo perto lá do poço de Jacó, quando ele pergunta, a mulher pergunta, onde devemos adorar? E Jesus responde, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Precisamos adorar ao Senhor com o nosso coração, totalmente voltado para Deus. Se nós estivermos buscando ao Senhor, nos dedicando, né, no estudo da palavra, orando, jejuando, estando nessa busca incessante do avivamento, ele acontecerá em nosso meio. Em tempos de multiplicação da iniquidade, Jesus alertou os seus discípulos para as principais características dos fins dos tempos. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor. Entretanto, o Senhor Jesus também previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação do Evangelho. Ele deixou Marcos 16,15. Nesse sentido, para verificar o Evangelho nesses tempos trabalhosos, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículos 3, de 1 a 5, a igreja deve estar avivada da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava, quando desempenhou seu ministério em Atos. É uma maravilha podermos alcançar estas palavras. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, o que a palavra nos aconselha, né, irmãos? É isso que a palavra nos aconselha. Salmos 1, de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Que maravilha! Um salmo da família. Nós precisamos crer e estarmos mais juntos como igreja. Chamas, brasas juntas para ter o verdadeiro avivamento. Subtópico 3, a igreja será arrebatada. Eu creio, você crê? A parábola das 10 virgens, mais especialmente as 5 prudentes, traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo, é uma virgem preparada para o noivo. Em Efésios 5, 26 e 27, é que a igreja subirá na ocasião do arrebatamento, como o apóstolo Pedro anelava pela vinda do Senhor. E esta é uma lição para nós também, que de maneira avivadas nós estejamos preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento. Não há
como não ser tocado, irmãos, quando nós tangemos nessa tecla da volta de Jesus e ele prometeu, e ele é fiel para cumprir o que prometeu. Apocalipse 22, 20, aquele que testifica essas coisas diz, certamente sendo venho, amém. Ora vem, Senhor Jesus. É uma maravilha estarmos, então, estudando nesse trimestre sobre o avivamento, sobre a vida de Pedro, e devemos buscar, irmãos, a verdade prática é essa, que nós busquemos que nesse trimestre o Senhor venha balançar a igreja no Brasil. E a sinopse 3 diz, o avivamento espiritual, a necessidade imediata da igreja que aguarda esperançosa pelo grande dia do arrebatamento. Então, como nós devemos estar? Preparados para ouvir o toque da trombeta. E como nós nos preparamos? Nos aproximando do Senhor, lendo a sua palavra, orando, jejuando, como dissemos. A conclusão da lição de hoje, o ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecostes, ele não tinha firmeza, era precipitado e voluntarioso, mas depois que passou a existir um Pedro cheio da graça de Deus, de unção, de sabedoria e de poder para cumprir a missão que foi confiada por Jesus aos seus discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério, avivado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que maravilha! Vamos ao texto final da lição de hoje? Sempre nós trazemos aqui, né? Mas antes, eu quero agradecer a irmã Laci Aguiar, a cantora Nilza, ao meu amigo Isaac, que tem nos assistido frequentemente. Deixem uma mensagem aí, né, nos comentários, que nós mencionaremos também na próxima lição, nas próximas lições, é o seu nome. 2 Pedro 3, de 9 a 15, 17 e 18. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá, como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser santo trato e também piedade, aguardando e apressando-vos para a vida do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que delas sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Que bênção, irmãos! Chegamos ao final da lição de hoje. O Senhor Deus nos deu essa lição maravilhosa para que nós pudéssemos observar, como nós dissemos lá no início, né? Nós estamos estudando aí vários exemplos para que nós possamos seguir, para que nós possamos ter uma vida, né, de santidade na presença do Senhor. E não podemos ser mornos, não podemos. Nós temos que ser avivados, porque se for morno, como disse lá o João, né, no Apocalipse, na igreja de Laodiceia, Jesus ali trazendo por meio do João, né, ele realmente
Disse que não és frio nem quente, portanto vomitar-te-ei da minha boca. Palavra dura. Então precisamos estar cientes do nosso papel de clamar por um avivamento genuíno para a igreja e para a vida de cada um de nós aqui na terra. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, compartilhando esse material com todos os irmãos que nos acompanham durante a nossa estada aqui, Senhor, em nosso canal, em nossas postagens semanais. Ó Pai, abençoa cada um, cada uma, sê com eles, Pai, em nome de Jesus. Amém.